Bom dia, pessoal. Eu me chamo Ana Beatriz, sou monitora de biologia e nossa aula de hoje vai ser sobre relações ecológicas. Além disso, eu vou estar postando um material de questões que vocês podem responder e qualquer dúvida entre em contato comigo. Bom, vamos começar abordando 4 conceitos-chave sobre os tipos de relações ecológicas, sendo os primeiros deles o de relações intraespecíficas e interespecíficas. No caso de uma relação intraespecífica, ela vai estar ocorrendo entre indivíduos da mesma espécie, e já no caso de uma relação interespecíficas, elas vão ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes. Esses dois tipos de relações podem ocorrer de uma forma positiva ou de uma forma negativa. A gente diz que uma relação é positiva ou harmônica quando não há prejuízo para nenhum dos envolvidos. E nesse caso, ela pode ser positiva para ambos, ou então positiva para um e nula para o outro. Ou seja, esse segundo indivíduo, ele não está sendo favorecido pela relação, mas também não vai estar sendo prejudicado por ela. Já no caso da relação negativa ou desarmônica, ao menos um indivíduo vai ser prejudicado. E aí nós temos que ela pode ser positiva para um indivíduo, negativa para o outro, pode ser negativa para um indivíduo e nula para o outro, ou então pode ser negativa para os dois indivíduos. Também pode acontecer isso. Bom, iniciando pelas relações intraespecíficas harmônicas, nós temos dois casos, o de sociedade e o de colônia. Tanto na sociedade como na colônia, essa vai ser uma relação que vai ser benéfica para todos os envolvidos, então é uma relação mais. E no caso da sociedade, a principal diferença é o fato de que os indivíduos que fazem parte dessa relação, eles não têm uma dependência física um do outro. Ou seja, eles vão estar juntos, vão estar trabalhando como um coletivo, mas eles conseguem viver de forma isolada. E aí nós temos que os principais exemplos são as abelhas, que é a sociedade das abelhas, a sociedade das formigas e a sociedade dos cupins. Então, nesses casos, a gente consegue observar aqui que, embora os indivíduos eles tenham essa capacidade de viver de uma maneira separada, eles acabam optando por viver juntos e nessa convivência eles têm uma divisão de trabalho. Então, no caso da abelha, nós temos que a rainha vai ter uma função reprodutiva, as operárias vão ter uma função de trabalho, mantendo a colmeia, e no caso o zangão, ele vai ter uma função também reprodutiva de fecundar a rainha. Semelhantemente, vai ocorrer com a sociedade das formigas e a sociedade dos cupins. Então, nos cupins também, de forma parecida, nós temos a rainha, com função reprodutiva, tanto o soldado como os operários vão ter a função mais de trabalho propriamente dito, de manter todo o cupinzeiro, e o soldado da proteção também. E o alado, que é o macho alado no caso, ele vai ter função reprodutiva junto com a rainha. Bom, já quando a gente pensa no caso da colônia, a diferença principal entre colônia e sociedade é o fato que a colônia, os indivíduos vão apresentar uma dependência física. Então, eles não vão ter a capacidade de viver isolados. E aí, alguns exemplos que eu trouxe aqui foi o exemplo do coral e o exemplo da caravela. A maior diferença entre esses dois é o fato de que, no coral, os indivíduos eles são semelhantes entre si. Então, a gente tem vários indivíduos iguais, tipo, do mesmo estilozinho, que eles estão juntos convivendo entre si. Já no caso da caravela, a gente tem indivíduos com funções diferentes e que com formas diferentes. Então, a gente vai ter alguns indivíduos que vão ter função relacionada com a respiração, outro com a alimentação, outro com a reprodução, e assim por diante. E esses indivíduos são morfologicamente diferentes entre si, como a gente consegue ver aqui nessa imagem. Bom, passando agora para as relações intraespecíficas desarmônicas, nós vamos ter o caso da competição e também do canibalismo. Na competição, isso vai ocorrer entre os indivíduos e vai ser um tipo de relação que vai ser maléfica para todos os envolvidos. Por quê? A gente diz que a competição ele vai ser um fator que vai influenciar no tamanho da população. Basicamente, a competição quer dizer que os indivíduos vão estar competindo por condições que vão favorecer sua sobrevivência. Então, pode ser por alimento, pode ser pelo próprio habitat, tudo que o indivíduo vai precisar para viver, ele pode acabar competindo por isso. E aí, o fato dele estar competindo mostra que aquele item necessário para sua sobrevivência não está de fácil acesso. E por isso, a competição vai acabar por ter essa influência no tamanho da população. E se você parar para pensar, se existir todas as condições que o indivíduo necessita estiverem de fácil acesso, esse indivíduo e essa população de que ele faz parte, vai ter uma tendência a crescer cada vez mais. E no caso da competição, quer dizer justamente o contrário, que esse indivíduo está tendo que lutar por aquilo que ele precisa.
Já quando a gente passa agora para o canibalismo, nós vamos ter uma relação em que indivíduos da mesma espécie vão ter uma relação em que um vai se alimentar do outro. E aí eu trouxe dois exemplos aqui. O primeiro foi o da viúva negra e o segundo do louva-a-Deus. No caso da viúva negra, por exemplo, a gente diz que ela faz a prática do canibalismo sexual, que basicamente consiste no quê? A fêmea, que é a viúva negra, ela mata o macho depois do acasalamento e se alimenta dele, e esse alimento vai acabar ajudando na nutrição durante a gestação. E por isso é um tipo de relação que vai favorecer uma espécie. Uma das espécies, no caso, vai favorecer a fêmea desse tipo de aranha e vai ser desfavorável ao macho. Já no caso do louva-a-Deus, nós temos que os machos, eles praticam esse tipo de relação ecológica do canibalismo. Bom, agora em relação às relações interespecíficas harmônicas, como a gente comentou antes, relações interespecíficas quer dizer que estão ocorrendo entre indivíduos de espécies diferentes. E as harmônicas nós vamos ter 5 exemplos. Começando pelo comensalismo, a gente vai ter que essa é uma relação em que um indivíduo vai se alimentar do resto dos alimentos do outro indivíduo. E o nosso principal exemplo é o caso do peixe rêmora e do tubarão. Então, a gente tem que o que é que vai acontecer? O tubarão, quando ele está se alimentando no mar, parte do alimento acaba caindo no meio, e nós vamos ter que os peixes rêmoras vão acabar sempre nadando junto com o tubarão e se alimentando desse resto de alimentos. E aí, se você considerar o que está acontecendo, nós conseguimos ver que essa é uma relação que está sendo benéfica para o peixe rêmora, que não está tendo que se preocupar com buscar alimento, mas vai ser uma relação nula para o tubarão. Não está causando nenhum benefício, mas também não está causando nenhum malefício. Já quando a gente fala do inquilinismo, nós vamos ter que uma espécie vai se proteger ou vai utilizar outro de abrigo. Então, eu trouxe aqui um exemplo das anêmonas com peixe-palhaço, que as anêmonas elas têm a capacidade de soltar uma substância urticante, que acaba fazendo com que a maioria das espécies fique longe dela. E o peixe-palhaço tem uma capacidade de não ser impactada por essa substância. Então, ele acabou descobrindo isso. E a partir daí, nós vamos ter que esse peixe vai se utilizar da anêmona como esconderijo. Porque ele consegue ficar perto das anêmonas, mas outras espécies que poderiam vir a fazer a predação do peixe-palhaço não conseguem. Então, a anêmona vai acabar servindo como uma proteção. Já no reino vegetal, a gente tem o exemplo das epífitas, por exemplo. As epífitas vão acabar ficando em cima de outras árvores, sem causar nenhum malefício a ela, por isso que é uma relação harmônica, e vão ficar em cima justamente para ter um contato maior com a luz do sol. E aí, nós temos um fato interessante que é, alguns autores vão abordar o inquilinismo como uma espécie de comensalismo. Então, você tem que ficar atento nisso, nas questões, a gente vai fazer até uma questão em que isso acontece, mas pode aparecer de ambas as formas. Existem alguns autores que vão dizer que o inquilinismo é um subtipo de comensalismo, no caso das epífitas. Agora, eu trouxe um outro tipo de relação, que é a forésia, que não é uma relação muito comentada, mas é uma relação em que vai haver um transporte ou de um ser vivo, ou dos ovos de um ser vivo, ou até mesmo de sementes, por outro ser vivo. E aí eu trouxe um exemplo aqui, que é o exemplo do Aedes aegypti e do vírus da dengue. A gente tem que o vírus da dengue, ele consegue ser transportado pelo Aedes aegypti, e aí o Aedes aegypti, e quando fura um indivíduo, acaba passando esse vírus. Mas o vírus da dengue não causa nenhum malefício para o próprio mosquito. Então, por isso, a gente vai ter que. Essa vai ser uma relação que ela é harmônica, porque não vai estar tendo prejuízo para nenhum dos seres vivos, e só quem está se beneficiando propriamente vai ser o vírus da dengue. Mas o Aedes aegypti, ele vai ter uma relação tão nula, porque ele também não é prejudicado. Agora, tem dois outros tipos de relações que podem confundir um pouco entre si, porque as duas elas vão ser benéficas para todos os envolvidos. Então, a gente tem a protocooperação e o mutualismo. Qual é a principal diferença entre eles? Bom, no caso da protocooperação, os indivíduos eles vão ter uma capacidade de viverem normalmente se essa relação não estiver acontecendo. Então, esses indivíduos vão se beneficiar de estar juntos, mas eles conseguem estar separados. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui, são exemplos bem comuns de serem comentados em questões, como, por exemplo, o caso do pássaro-palito e do crocodilo, e também de bovinos e pássaros. Basicamente, o que a gente tem nesses dois exemplos?
No caso do pássaro palito e do crocodilo, o pássaro palito vai estar se alimentando de restos de comidas que estão entre os dentes do crocodilo. Bom, então você pode pensar, isso não seria um exemplo de comensalismo, como a gente comentou aqui antes? Não, mas por quê? No caso do comensalismo, como a gente tinha comentado, essa vai ser um tipo de relação que vai ser benéfica para um envolvido e nula para o outro envolvido. Já quando a gente está falando da protocooperação, esse é um tipo de relação que está sendo benéfica para os dois envolvidos. Por quê? O pássaro ele está obtendo o alimento, mas o crocodilo está tendo esse alimento retirado de entre seus dentes. Isso poderia vir a prejudicar o crocodilo. Então, o fato do pássaro estar fazendo esse trabalho vai ser algo benéfico para ele também. Já nesse segundo exemplo, a gente tem aqui pássaros novamente, que eles vão comer carrapatos de bovinos. Então, esse bovino, ele estaria sendo predado por carrapatos. Predados não, desculpa, parasitado por carrapatos. E aí, esse pássaro está fazendo uma função que vai ajudar o bovino. E também, o pássaro está se beneficiando disso. Então, vai ser uma relação de protocooperação, porque os dois estão se beneficiando, embora eles consigam viver sem essa ajuda um do outro. Bom, já em relação ao mutualismo, novamente, como eu já tinha comentado, é uma relação que vai ser benéfica para ambos os indivíduos, só que a diferença vai ser que essa é uma relação em que os indivíduos vão apresentar uma dependência obrigatória entre si. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, que é o de micorriza, que é uma associação entre fungos e vegetais, líquens, que é uma associação de algas e fungos, e de bacteriorrizas, que é uma associação de bactérias e raízes de leguminosas. Para vocês notarem como essa relação é uma relação de dependência obrigatória, nós temos aqui esse último exemplo, que é o da bacteriorriza, que basicamente o que vai acontecer é que as bactérias, elas vão estar fornecendo nitrogênio para a raiz das leguminosas, enquanto isso, as raízes das leguminosas vão estar oferecendo matéria orgânica para as bactérias. Então, caso essa relação não continue, as duas vão ser prejudicadas por isso, porque elas iniciaram-se a ter uma dependência obrigatória, em que o nitrogênio obtido pela raiz das leguminosas vem das bactérias, e elas precisam disso para viver. Bom, nós terminamos agora as relações interespecíficas. E agora, por último, nós temos as interespecíficas desarmônicas, que a gente estava vendo as harmônicas antes. Bom, competição. Nós já falamos de competição aqui, não foi? Então, também pode existir competição entre espécies diferentes. E aqui nós temos um exemplo em que nós podemos ver que espécies diferentes estão competindo pelo mesmo alimento. Então, a gente consegue notar que a competição pode ser tanto intraespecífica como interespecífica. Predatismo, a gente tem novamente aqui uma relação que é desarmônica, porque um indivíduo está sofrendo com essa relação, embora ela seja benéfica para o outro indivíduo, que é uma relação em que o indivíduo vai matar o outro para se alimentar. O amensalismo é um pouco mais diferente, nós vamos ter que uma espécie vai inibir o desenvolvimento da outra. Então, eu trouxe aqui o exemplo da maré vermelha, em que algas vão soltar substâncias nocivas no mar, e isso vai acabar prejudicando outras espécies. Vão inibir seu crescimento. E, por último, nós temos o parasitismo, em que um indivíduo vai viver à custa de outro indivíduo. Então, vai ser benéfica para um indivíduo e maléfica para outro indivíduo. No parasitismo, a gente tem que ele pode ser um ectoparasita ou um endoparasita. No caso do endoparasita, ele está internamente, como é o caso de uma lombriga, por exemplo. E no caso do ectoparasita, ele vai estar externamente, como é o caso do carrapato da imagem. Bom, a teoria nós terminamos. Agora a gente vai fazer alguns exercícios para fixar, porque aparentemente são muitos nomes que podem acabar confundindo, mas com exercício você acaba fixando melhor. Então, vamos lá para o primeiro. Vamos lá. As esponjas desempenham papéis importantes em muitos habitats marinhos. A natureza porosa das esponjas as torna uma habitação ideal para vários crustáceos, equinodermos e vermes marinhos. Além disso, alguns caramujos e crustáceos têm tipicamente esponjas grudadas em suas conchas e carapaças, tornando-as imperceptíveis aos predadores. Nesse caso, a esponja se beneficia por se nutrir de partículas de alimentos liberadas durante a alimentação do seu hospedeiro. As relações ecológicas presentes no texto são
Bom, a primeira relação ecológica que ele vai estar se referindo é quando ele fala no texto que as esponjas vão servir de habitação para alguns crustáceos, equinodermos e vermes marinhos. E que tipo de relação vai ser essa? Vai ser uma relação de protocooperação? Não. Uma de inquilinismo? Sim, certo? E foi basicamente o que a gente viu como conceito de inquilinismo, que é quando uma espécie utiliza da outra como habitat para se proteger ou como moradia normal. Bom, então estamos entre letra B e letra C. Agora, qual será o segundo? Bom, a gente tem aqui falando que alguns caramujos vão ter esponjas grudadas em suas conchas. E aí, esse tipo de relação, o que é que vai acontecer? Os caramujos vão ficar imperceptíveis aos predadores, enquanto isso, as esponjas vão se nutrir de partículas de alimentos liberados pelos caramujos. Ou seja, é uma relação entre os dois indivíduos que estão obtendo benefícios. E justamente nós chegamos aqui na letra B, que fala de protocooperação, que foi, por exemplo, o exemplo que a gente viu do pássaro palito e do crocodilo, que os dois estão se beneficiando, e aí esse é um tipo de relação de dependência, mas é uma dependência que não é obrigatória, como a gente seria visto, por exemplo, no mutualismo. Então, nossa primeira questão, a resposta foi letra B. Vamos para a próxima. Bom, numa pastagem, há uma cadeia alimentar no qual o boi se alimenta do capim, tem seu sangue sugado por um carrapato que se aloja na superfície do seu corpo e que, por sua vez, serve de alimento a certas aves que pousam sobre os bois. As interações ecológicas entre boi e capim, carrapato e boi, carrapato e aves e bois são, respectivamente, vamos, calma, um por um, entre boi e capim. Boi e capim, a gente tem que o boi está se alimentando do capim, mas existe um nome mais específico que a gente dá quando um dos indivíduos é uma espécie vegetal, que é herbivorismo. Então, a gente tem aqui letra C e letra D, que falam justamente do herbivorismo. Depois, a gente vai para carrapato e boi. O carrapato, ele vai estar se aproveitando do boi, sugando seu sangue, e é uma relação importante de parasitismo. Carrapato e aves. As aves vão estar se alimentando do carrapato, então vai ser um predatismo. E aves e bois vão ser protocooperação. Por quê? Na protocooperação, nós vamos ter que a ave vai estar se alimentando do carrapato que estaria prejudicando o boi. Então, a ave está se favorecendo com isso, o boi está se favorecendo com isso. Não é uma relação de dependência obrigatória, mas eles ganham com essa relação. Então, justamente o que a gente define como protocooperação. Mais uma. As relações ecológicas se referem às interações estabelecidas entre seres vivos numa comunidade. Como exemplo, podemos citar as bromélias, epífitas, que se prendem aos troncos e galhos de árvores, crescendo sobre os mesmos e se beneficiando principalmente com o acesso à luz solar. A relação ecológica citada acima é classificada como... Que letra? Letra A, exatamente, o que a gente tinha comentado sobre alguns autores atribuírem a relação das epífitas outras árvores como comensalismo e alguns outros autores falarem como inquilinismo. Mas mesmo assim, se você tivesse com dúvida, como é que a gente ia chegar? Por exclusão, certo? Então vamos ver as outras alternativas. Mutualismo. Essa é uma relação benéfica para ambas? Não, então a gente já eliminaria. É benéfica para as epífitas. Não vai ser prejudicial para as outras árvores, mas também não vai ser benéfica. E, além disso, não é uma relação de dependência obrigatória, como é o caso do mutualismo. Parasitismo. As epífitas estão causando algum mal às outras árvores? Não, então não seria parasitismo. Protocooperação. Também não, porque, nesse caso, nós temos que... Só um minuto. Voltei. Pronto. Como eu estava dizendo, a protocooperação, ela estará relacionada com uma relação que é benéfica para ambas espécies, e não é o caso das epífitas com as outras árvores. As árvores não vão se beneficiar dessa relação, não vão ser prejudicadas, mas também não estarão se beneficiando. Competição? Não, a epífita está competindo com a árvore. A epífita vai ter o acesso ao sol, mas a árvore também teria, então não teria sentido pensar em competição nesse caso. Vamos mais uma? Ok. Pinus SSP
é uma espécie exótica utilizada no Brasil em culturas monoespecíficas para fins comerciais. Sua madeira é amplamente usada para a produção de carvão, resina, serraria, móveis, dentre outros. Quando a cultura é abandonada ou o manejo se faz tardiamente, formam-se subbosques, pobres em espécies nativas, vê figura. Uma vez que as folhas da Pinus SSP podem inibir o crescimento dessas espécies. A relação ecológica que define corretamente a afirmação acima está identificada na alternativa. Bom, o que a gente tem no texto? Uma parte que deveria ter chamado a atenção de vocês. As folhas da Pinus SSP podem inibir o crescimento dessa espécie? A gente falou de uma relação ecológica que falava justamente disso, não foi? De uma espécie inibir a outra espécie de se desenvolver. E que relação ecológica foi essa? Letra A, ambientalismo. Ok. E por último, nós vamos ter uma última questão, que é da UFPR. Vamos lá. Uma coruja caça durante a noite e captura um morcego. Ambos são capturados por uma rede armada de pesquisadores. Após análise cuidadosa da coruja e do morcego, os pesquisadores encontraram, sob as penas das corujas, ácaros e piolhos, e sob os pelos do morcego, moscas hematófagas. As interações interespecíficas entre a coruja e o morcego, entre os ácaros e os piolhos, e entre as moscas hematófagas e o morcego são denominadas respectivamente. Vamos uma por uma? Então, a primeira que ele fala é entre a coruja e o morcego. A gente tinha aqui, no começo do texto, falando que a coruja estava caçando e capturou o morcego. Então, essa vai ser uma relação de, observando aqui as letras, competição? Não. Parasitismo? Não. Predação, certo? Ok. Então, nós temos letra A, letra B e letra D. Depois ele fala dos ácaros e dos piolhos. Tanto os ácaros como os piolhos estavam sob a pena das corujas. E aí, isso é uma relação de parasitismo? O ácaro faz parasitismo na coruja. O piolho também. Mas entre si, eles são uma relação de parasitismo? Não, eles vão estar exercendo uma competição. Porque eles, os dois, vão estar atrás das mesmas coisas, que é o sangue da coruja. Então, eles vão estar competindo por isso. E, por último, a gente tem as moscas hematófagas e o morcego. Então, as moscas estão tirando sangue, mata o sangue, do morcego. Então, nós vamos ter que essa é uma relação de parasitismo. E aí, a gente chega aqui nessa questão, nossa letra é letra D. Então, foi isso que nós tínhamos para hoje. Como eu comentei antes, eu vou mandar uma ficha de questões para vocês. Qualquer dúvida sobre a aula, vocês podem me mandar, sobre as questões também. É isso. Tchau, gente, e até a próxima aula.